turminha! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa aula hoje. Hoje é dia também de recuperação, né? Para quem precisa recuperar a nota, para quem não tirou uma nota satisfatória nas provas, tanto parcial como global. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá certo? Lembrando que a atividade é para todos. A unidade temática é geometria, né? Continuamos a aula de ontem. O objeto de conhecimento é sólidos geométricos, lá na página 78 e 80. Um poliedro chamado paralelepípedo. Ontem a gente estudou, né, os sólidos geométricos, iniciou o estudo sobre os sólidos geométricos e vemos a diferença entre poliedro e corpo redondo. Então, só para destacar aqui, né, a diferença é que o poliedro é formado por figuras planas. Então, aqui a gente tem aqui a imagem desse cubo, ele é um poliedro. Essas outras imagens aqui a gente vê que tem a presença, né, de partes arredondadas. Então, se tem essas partes arredondadas, ele não é um poliedro, ele é um corpo redondo. Então, aqui só para lembrar, né, os sólidos geométricos têm apenas faces planas, são chamados de poliedros. E os sólidos geométricos têm pelo menos uma parte não plana, ou seja, uma parte que é arredondada, e podem rolar, são chamados de corpos redondos. O poli significa muito, edro significa face, e poliedro significa um objeto com muitas faces. Um poliedro bastante conhecido, paralelepípedo ou bloco retangular. No nosso dia a dia é bem comum vermos, né, figuras que são semelhantes a um paralelepípedo. Né? Na confecção de embalagem, muitas vezes é usada a forma do paralelepípedo ou bloco retangular. Né? Uma embalagem de presente, uma caixa, né? Geralmente ela tem a imagem de um bloco retangular. Principalmente a facilidade de armazenamento e transporte. Então, observem aqui, tem duas caixas, né, que são, né, no formato de um paralelepípedo. Dimensões de um bloco retangular. Na aula de ontem a gente já viu, né, que os sólidos geométricos eles são de 3 dimensões. Essas 3 dimensões é o comprimento, a altura e a largura, e por isso é chamado de uma figura tridimensional. Observem a imagem aqui, né, de uma caixa que possui a altura, a largura e o comprimento. E essas 3 dimensões é o que faz esse objeto ser um objeto tridimensional. O tri vem de 3, dimensional, dimensões. Então, 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Elementos de um bloco retangular. São os mesmos elementos que a gente estudou na aula de ontem, né? Então, vamos examinar a imagem e observar os elementos de um bloco retangular, que também é um face, vértice e aresta. Então, aqui tem o vértice, né? Que a gente viu que era esse ponto, né? O encontro, né? Dessas retas, que são a aresta, né? Os encontros da aresta é o vértice, que seriam esses pontinhos aqui. Temos aqui a face, a aresta, né? E a face. A face é a parte plana, né? A aresta, né, é o segmento de reta e o vértice é o ponto, né? O encontro desse segmento de reta. A face, observem aqui, ó, que é formado, né, uma imagem, essas imagens aqui que a gente observa, né, que são traçadas, são chamadas de faces. Os vértices, né, são os pontos, são bem simples, são mais fáceis da gente identificar, né? E as arestas, né, que são o quê? As arestas são esse segmento de reta, então vocês observam que são tudo isso aqui. Então, olhando essa imagem aqui de uma forma mais detalhada, né, tiramos aqui a ideia de aresta, vértice e de face. Então, é a mesma ideia da que a gente viu na aula de ontem, mas hoje a gente está olhando de forma mais direta para o paralelograma. Planificação do bloco retangular. Então, observe como podemos desmontar ou planificar a casca, ou seja, a superfície de um bloco retangular. Como assim? Vamos entender melhor. O que seria planificar? Significa tornar plano. É como se eu pegasse uma caixa, né, de papel e eu abrisse ela, tá? De modo a eu poder montar ela novamente, naquele mesmo formato que ela era antes.
Então, a gente tem aqui a imagem de um paralelepípedo, que quando eu abro ele, ó, observem a posição, né? Eu posso ter a planificação de um paralelepípedo. Então, observem aqui, ó. Eu abro ele por completo, né? Essa parte aqui, né? A tampinha dele aqui, ó. E ele fica formado isso aqui. Isso aqui é a planificação da superfície de um paralelepípedo. Então, a gente observa a imagem, né? Analisa na nossa mente como a gente vai abrir essa imagem para a gente descobrir como faz a planificação dele. Observem também, né, ó, que aqui eu tenho um paralelograma. Então, as imagens que eu vou formar aqui, o paralelograma é formado por figuras o quê? Retangulares, né? Aqui tem um quadrado, né? Tem retângulos. Então, se for para me identificar a planificação de um paralelograma ou de qualquer outra imagem, a gente tem que analisar justamente a figura que elas formam, tá bom? Então, se essa imagem não tem círculo nenhum e tem um círculo, a imagem não está correta. Então, analisem com detalhe. Também pode desmontar a superfície de um paralelepípedo usando uma planificação. Nesse exemplo, basta dobrar a planificação nas linhas tracejadas. Então, aqui a gente já tem essas linhas tracejadas, certo? Que são essas linhas desses tracinhos aqui, ó, formadas por esses tracinhos, né? Observem todos esses tracinhos indicados por essas setas. E podemos montar ele novamente, usando essas retas. Então, vamos para a atividade de hoje. Mais uma vez, eu coloquei o vídeo complementar, por conta que a minha explicação é voltada para o conteúdo que vocês têm em mão, o livro de vocês, e o vídeo traz uma explicação que pode ser mais clara para vocês, tá bom? Eu estou à disposição para qualquer tipo de dúvida e dificuldade que vocês tiverem na resolução da atividade, pessoal. Até mais e até a próxima aula. Bons estudos! Obrigada e eu